Bom, de volta aqui ao Brasil, a gente vai falar de Libertadores. Então, mas muito infelizmente, né? Infelizmente, pouco sobre o futebol em si. E a gente vai focar num acontecimento que chamou a atenção ontem à noite no Maracanã. Não sei se vocês viram. O Flamengo venceu o Vélez Sarsfield, né, da Argentina, por 2-1, garantiu a vaga na final deste ano, que será no dia 29 de outubro, no Equador, né, contra o Atlético Paranaense, tá, pessoal? Essa é a parte que a gente vai falar aí da Libertadores, falando a respeito do esporte em si. Mas a gente precisa focar em um episódio repugnante que aconteceu do lado de fora do estádio. A repórter Jéssica Dias, da ESPN, que estava cobrindo o pré-jogo, estava trabalhando, passou por uma situação de assédio, quando um torcedor flamenguista deu um beijo na bochecha dela, ela estava no ar, sem consentimento, enquanto ela entrava ao vivo. E aí muita gente se questionou, mas foi na bochecha, não interessa, foi sem consentimento. Ela estava no local de trabalho dela, ela estava trabalhando e, enfim, foi sem consentimento, isso já perde qualquer tipo de razão. Vamos dar uma olhada no vídeo, depois a gente traz as informações. Animação do pessoal por aqui. Ninguém tá se importando de perder o trabalho não, viu, Marcela? A verdade é que o torcedor flamenguista já está comemorando essa possibilidade muito grande de uma classificação à terceira final consecutiva da Libertadores da América em 4 anos. Estava indo tão bem, né? A torcida estava tão legal, aí vem um palhaço e vai e termina desse jeito o nosso esporte. Vamos pegar a carinha dele e mostrar pra todo mundo, né? Palhaço. Jéssica, eu sinto muito, tá? Minha solidariedade a você nesse momento. Obrigada, Marcelo. Um beijo. Obrigada, Renato. Eu sei o que é isso, porque também já passei. E aí, pessoal, quem conseguiu intervir e segurar o assediador foi a equipe que trabalhava com a repórter, né? Então, o cinegrafista, o auxiliar do cinegrafista. O assediador, que chama Marcelo Benevides Silva, já teve a prisão preventiva decretada ontem à noite. E aí ele passou por uma audiência de custódia no Juizado Especial Criminal e depois foi conduzido para uma delegacia lá na Barra da Tijuca. Além de colegas de imprensa e a própria ESPN, quem também condenou o episódio, né, e se solidarizou com a Jéssica, foi o Flamengo, que soltou uma nota afirmando que o Clube de Regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN, Jéssica Dias, durante reportagem antes da partida da noite. É lamentável que atos repugnantes como este, né, que não representam a nação rubro-negra, ainda aconteçam, tá? Isso foi o que o Flamengo disse. E aí, para falar sobre tudo isso agora, eu vou receber a repórter de esportes, a Natália Coutinho. Tudo bem, Nath? Seja bem-vinda, obrigada pela sua participação, né? Nath, infelizmente, nós vivenciamos machismo e assédio de forma recorrente na nossa profissão, isso não é novidade. Mas para quem cobre o futebol, eu imagino que tudo isso seja multiplicado por 10, não é verdade? É verdade, né, Larissa? Daí não foi, infelizmente, a primeira vez que isso aconteceu. A gente já vê casos recorrentes de jornalistas reclamando sobre isso, de passando por situações parecidas. E nunca é fácil realmente para uma mulher estar num ambiente como esse, que ainda é muito machista, ainda tem muitos casos de assédio. E é bom que isso tenha, por um lado, né, acontecido ao vivo, para realmente as pessoas conseguirem entender o que acontece no dia a dia de uma mulher que cobre futebol. Realmente é um desafio muito grande, né? E a gente fala, pessoal, num momento em que a Jéssica, profissional, ela está lá ao vivo, concentrada no que ela ia falar. Então, só aquele barulho, enfim, que eles estavam fazendo ali atrás, já acaba prejudicando o trabalho dela, que a concentração dela tem que ser muito maior, né, do que você estar, por exemplo, aqui, né, num estúdio fechado. E aí ela foi surpreendida, deve ter tomado um baita susto por um beijo, né, sem o consentimento dela, pessoal. Então, realmente, porque tem muita gente especulando na internet, falando que foi exagero e tal.
mas também só ela sabe o que ela passou naquele momento. E ela até falou, falar. Lari, que em depoimento que ela já tinha sido assediada por esse mesmo torcedor antes de entrar ao vivo, que ele já estava passando a mão nela, ele já tinha tentado beijá-la. Exatamente. Então não foi uma coisa que tinha acontecido. Então, realmente, só ela sabe que ela estava passando até antes, né, Nath? Exatamente. Agora, vamos falar do que de fato a Jéssica foi fazer lá. Ela foi cobrir uma semifinal da Libertadores. Já era um resultado esperado, né, Nath? Depois que o Flamengo ganhou o jogo de ida por 4-0. O que você achou ali da partida? Exatamente, foi uma partida mais controlada, né, do Flamengo, mas conseguiu o resultado que já era esperado, ganhou por 2-1. Essa vai ser a quarta final em 3 anos, não, a terceira final em 4 anos que o Flamengo vai da Libertadores. Realmente já era um adversário que todo mundo esperava que fosse chegar até a final, né? E agora pega o Atlético Paranaense como adversário. Estou recebendo uma atualização, viu, Nath? O Marcelo, que foi o assediador, já foi para o presídio de Benfica. É isso, Cris? Ele passou pela audiência de custódia e já foi para o presídio de Benfica. Agora, Nath, do outro lado, vai estar o Atlético Paranaense, né? O que a gente pode esperar dessa final da Libertadores? O Atlético Paranaense está voltando aí para uma final de Libertadores depois de 17 anos. A última vez que ele estava numa final foi em 2005, contra o São Paulo. 2005? 2005, e coincidentemente Fernandinho, que acabou de voltar para o time, também estava nessa outra final. Então ele está pela segunda vez numa final com o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense é um time que a gente sabe que pode dificultar o jogo do Flamengo, né? A gente já viu isso na Copa do Brasil, apesar do Flamengo ter um elenco superior, ter um futebol superior, o Atlético Paranaense ele pode trazer muitas dificuldades para o time. Então vai ser uma partida bastante interessante, eu acredito. É isso aí, vamos acompanhar, né, Nath? Exatamente. Agora, Nath, eu vou pedir para você continuar aqui com a gente rapidinho. Hoje estamos nessa cobertura especial sobre a morte da Rainha Elizabeth II. E eu vi que a galera de esportes tem relembrado alguns fatos históricos da rainha em relação aos esportes, né? A rainha já se encontrou com o rei Pelé. Como é que foi isso, Nath? Foi isso mesmo, Lari. Lá em 1968, há 54 68? anos atrás. Eles se encontraram no Maracanã, aqui no Brasil. A rainha queria muito encontrar o Pelé. Foi ver um jogo amistoso entre a seleção paulista e a seleção carioca e acabou encontrando Pelé, cumprimentando, várias fotos das duas realezas aí juntas, né? Que bacana. E o Pelé já comentou sobre a morte da rainha? Comentou, ele já se pronunciou, relembrou também esse encontro dos dois, falou que tem grande admiração pela rainha e lamentou, né, essa perda mundial. Sim, sem dúvidas. Agora, todos sabem que o futebol é o esporte do coração do brasileiro, né? Agora, a rainha também gostava? A gente sabe qual que era o esporte do coração dela? Ela já fazia atividades como com hipismo, né? A filha dela, inclusive, foi a única britânica da realeza que atuou em uma mas ela também sempre participava de vários eventos esportivos. Esteve em aberturas de Olimpíadas, jogos de tênis, ia muito em estádios e sempre gerava um burburinho, né, para qual time que a rainha torcia. Que todo mundo ficava apontando se era West Ham ou Arsenal, que são dois clubes grandes da Inglaterra. Sim. E aí cravaram que ela era torcedora do West Ham. Mas ela nunca se pronunciou sobre qual time ela torcia. Nunca tornou público o time do coração dela. Não, jamais. Sempre mantinha um mistério ali. É isso aí. Então, Nath Coutinho, nossa repórter de esportes, muito obrigada, viu, querida? Agradeço, Até uma Lari. próxima. Até a próxima. Boa transmissão aí para vocês. Obrigada, Nath.